estrategista nato. Ele uniu visão comercial e propósito para transformar sonhos em projetos reais. René foi o pilar que conectou inovação e mercado, criando alicerces sólidos para o crescimento do segmento. René, sua habilidade de transformar desafios em oportunidades ajudou a construir uma história tão marcante. Como é que foi isso? Eu acho que foram várias circunstâncias que ajudaram nisso, né? Primeiro, eu comecei, como eu já falei aqui, que era uma necessidade de mercado. Através do Minoro que eu conheci essa oportunidade de ter uma grama de qualidade. Era uma grande dificuldade. Depois, numa segunda etapa, quando eu formei a sociedade com o Minoro, aí foi outras histórias, né, que é o crescimento, a melhoria com essas novas variedades que nós criamos. Depois com essa parte toda aí que acredito que foi boas ideias nossas, parte de marketing também. O Ernesto contribuiu muito, levando porque não tem melhor marketing para o mercado dizer que o Maracanã, o Morumbi e vários outros estádios estavam trabalhando com essa grama. Então, eu acho que foram várias circunstâncias. O início, depois a produção, depois o marketing construtivo, que o Ernesto ajudou muito, porque essa parte de campos esportivos traz assim uma divulgação muito maior do que gramas do varejo comum, né? O campo esportivo, futebol é coisa do brasileiro, então quando fala do Maracanã, aí foi o grande crescimento. Agora, claro, para a gente, para mim, para o Minoro, é um grande orgulho. A gente não começou pensando em nada disso, né? Foi só, como diz, vamos fazendo no dia a dia, né? Vamos tentando melhorar no dia a dia, que é o que eu falo que tem que continuar hoje. Para a turma que o pessoal que é mais novo no mercado, como o próprio Isaac, que já não é tão novo no mercado, mas eu digo, isso é só um começo. E é aquele negócio, todo dia tem que novas ideias, novas criatividades e vamos tocando. O senhor era da parte do marketing, né? Não, parte de comercialização, não propriamente de marketing. Eu não sou do marketing, mas a gente teve profissionais bons. As estratégias, né? Então, reformulando, o senhor que era da parte comercial, assim, que trata com as pessoas, né? Qual que era a ação ou estratégia naquela época que o senhor usou que inovou, assim, que o senhor lembra? Não, várias coisas. Primeiro, a inovação por necessidade de novas variedades, como aconteceu. Depois, essa parte de marketing, não propriamente eu sou de marketing, mas a gente trouxe pessoas boas na parte de marketing. E como é que o senhor lidou com as diferentes demandas, assim? Diferentes? Demandas das pessoas, né? Que procuravam. Sim, a gente foi procurando amoldar a cada parte de mercado esportivo. Depois teve uma parte interessante, porque essa grama mais primitiva, essa grama etográfica, era utilizado, as construtoras de estrada usavam essas gramas de má qualidade, né? A gente conseguiu, o Ernesto também contribuiu muito, aqui também o Isaac, uma coisa chamada grama legal, tentando impedir que essas gramas, até porque realmente é péssimo, né? Qualidade ruim e depois também é uma parte ruim para o ambiente, porque eram gramas extraídas a olho aí de fazendas, né? De pastos. Então, essa parte de... Hoje, a grande quantidade vendida, porque as estradas também, os municípios, antigamente, hoje, quando o município resolve reformular a parte de jardinagem da cidade, é um consumo fantástico. Só os municípios, as estradas mais ainda, né? Quanto o case do aeroporto? Como que fizeram o case do aeroporto? Pois é. Esse foi o case. Então a gente incentivou essa demanda, quer dizer, já conhecia os consumidores, mas foi mostrando para eles as vantagens, né? E isso fez esse grande crescimento do mercado, que está sendo relativamente rápido, mas ainda falta muito. Então já está terminando, já não é tanta gente que vai comprar. Nossa Senhora,
vai longe. Foram duas situações bem distintas, né? A questão das autoestradas que passaram a usar grama cultivada e que deu uma dimensão maior na comercialização de gramas cultivadas, e a questão dos aeroportos que utilizavam braquiária, batatais, uma série de gramíneas que eram inadequadas para ornamentar o contorno das pistas. Por quê? A gente conseguiu provar junto à Infraero que se plantasse a grama esmeralda daria uma manutenção menor, a esmeralda não dava semente que atraía pássaros, formava um colchão mais que não... segurança, né? Mais segurança para o aeroporto. Aeroporto. A gente trabalhou muito nisso também. Isso. Não, formava um colchão que não dava poeira, que é um veneno para a turbina, não dava manutenção, porque se você não adubasse, não irrigasse, não dava crescimento exagerado. Então nós provamos que com uma manutenção muito simples, teria uma cobertura vegetal de baixa manutenção e de excelente qualidade. Então, hoje não tem nenhum aeroporto que plante outra grama a não ser esmeralda. Isso aconteceu na autoestrada, inclusive nos taludes, no meio das pistas, baixa manutenção e consegue inclusive segurar talude como melhor do que qualquer outra gramínea. A esmeralda tem um enraizamento muito profundo, então é uma parte também muito útil, seja para onde plantar, contra o controle de erosão. Somente em terras como aqui em Tatuí, Itapetininga, ela chega a vários metros de profundidade, segura a terra. Então isso também é muito útil, que a erosão é um dos piores problemas em qualquer área, seja onde for, aeroporto, estrada, fazenda, onde for. E a esmeralda tem essa grande qualidade, né? Então isso é mais um fator importante, né, da grande demanda. Mas no começo ninguém prestava muita atenção nisso e nós tentamos divulgar tudo isso. Fiquei curioso para saber, assim, no começo, como o senhor está falando, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou nessa área, do comercial, por exemplo? Não, é que havia um desconhecimento muito grande, várias áreas não acreditavam muito nisso. Então, foi um grande esforço de trabalho de comercialização, de marketing, de tudo. Convencer as pessoas, é isso? É, por isso que quando eu disse que o Maracanã foi campo de futebol, plantava grama sem vergonhas também. Quando falou que o Maracanã fez com esmeralda, aí a coisa... Então foi muito importante. Uma coisa bacana, Renê, é que hoje as principais empresas do segmento, a Quali faz muito isso, não adianta você só produzir o melhor produto e colocar no mercado, porque queira ou não queira, nosso mercado ainda é muito simples, é muito simplório. É muito né? simplório. Da mesma forma que o Minoro foi nos Estados Unidos e viu o que tinha de diferente, eu fui nos Estados Unidos e vi o que tinha de diferente. Então, se nós não passarmos tecnologia para esse mercado, os nossos produtos, por melhor que sejam, vão ser mal empregados, vão ser mal mantidos, mal conduzidos e vão ter um mau resultado. Ele foi muito bem situado quando ele falou de demanda. Esse foi um trabalho que nós sempre tentamos fazer, espero que a Qualigama cada vez faça mais também, que é saber orientar bem a parte técnica do mercado. Não adianta você fala muito que é fantástico, mas os caras não sabem utilizar. Exatamente. Então, depende muito também das empresas que plantam, né, que trabalham nessa área. Hoje a gente tem um trabalho, hoje a Qualigama tem um trabalho nesse sentido faz 2 anos já, né? O que eu vejo assim, o nosso mercado é um mercado muito amador, muito amadorismo. Muito ainda. Então, hoje o cara compra uma enxada e uma tesoura de cortagem, é jardineiro. Então, a gente está trazendo esse conceito de como cuidar de um gramado de excelência. Então, dá treinamentos, a gente reúne, vai em condomínio, dá treinamentos, a questão de irrigação, de poda. Por quê? É muito importante. Porque a gente precisa, principalmente agora com as variedades nossas que a gente está trazendo, as novas, a Innovation, tantas variedades, como que como o consumidor vai usar isso? Como que ele vai adaptar isso? Às vezes o cara tem um jardim que vale R$2 milhões para um cara que não sabe cortar uma árvore. Tem jardins que vale R$2 milhões, R$5 milhões hoje. Paisagismo do Boa Vista vale 5 milhões. Um cara que não sabe cortar uma árvore. E aí? É mais do que uma casa em qualquer lugar aí. Tem jardim, não tem? Tem.
Eu assim, como leigo... É uma dor, assim, hoje no Brasil, todas as dores que estão no Brasil é a questão da mão de obra e tal, mas é uma dor constante hoje no nosso segmento, que as empresas têm que olhar, trazer instrução, trazer know-how para quem vai cuidar do jardim. Know-how, maquinários, né, que hoje a gente divulgou muito, Ernesto, também, de maquinários de manutenção e até maquinários de corte, né? Se a gente fosse mostrar aqui a história do comecinho, como era que tirava tapete hoje as máquinas, que inclusive tem indústrias nacionais também já fabricando, foi um grande avanço, né, na produção, que é as coletadeiras de grama. Mas existem as máquinas de manutenção que progrediram muito e que o Ernesto foi um dos que mais divulgou aqui nos campos de golfe e tudo, porque não adianta você ter uma grama sensacional se você não tem um bom maquinário, a tecnologia para adubação, controle de pragas. Sim. Controle de pragas é dificílimo, não é uma coisa simples. Se não tiver muita técnica, ninguém consegue fazer. Então você planta uma belíssima grama e infesta tudo, acabou a grama. Uma curiosidade, assim, vocês falaram vários nomes de grama, né? Como é que o senhor oferecia cada tipo de grama para um segmento diferente do outro? É que depois a gente foi cada vez aprendendo mais sobre a qualidade, a característica de cada grama para satisfazer melhor o mercado X ou Y, né? A esmeralda, como a gente falou no começo, pelo sucesso que teve, ela serviu aí para campos de futebol, campos de golfe até, mas depois a gente foi vendo que não era ideal, como ela falou, né? Não é ideal para nem campo de futebol, não é mais a grama ideal. Precisa saber o que oferecer para mercados específicos, que é o esportivo, mesmo o esportivo, mesmo condomínios, campos de polo. Mesmo hoje, vocês estão produzindo aquele que não é grama, né? Que é o amendoim. Isso, né? Amendoim. Então, você vê, hoje não é grama, né? Não, mas vocês estão produzindo. Uma forração. Mas o que acontece? Só que uma forração de alta escala. Então, mas... só para o amendoim, né? Era de mudinha. Ele está fazendo o amendoim para ter alta escala. Para tirar placas, né? E esse amendoim hoje, grande parte dos prédios, dos pequenos condomínios prédios de apartamento, estão usando mais, porque a maioria, nenhuma grama, a não ser uma ou outra aí que possa ser resistente à sombra, as gramas em geral, as gramíneas não são altamente resistentes à sombra. E esse amendoim, por exemplo, o meu prédio é só amendoim, agora os vizinhos também. Eu fiz a pergunta para o senhor Benoro, eu queria fazer a mesma. Que conselho o senhor daria para a Qualigrama continuar crescendo? Primeiro, que eu acho essencial é manter uma empresa com uma característica que eu acho bem moderna, que é uma empresa humana, né? Não é assim, só para ganhar dinheiro. Começa por aí. Fazer coisas bem feitas, né? Bem bons trabalhos. Parte técnica é fantástica, parece que a Quali vai partir mais fortemente para a pesquisa também, né? Para ter novas variedades, para satisfazer parte do mercado. E a divulgação de todas essas técnicas, né? Em termos de como utilizar uma grama, maquinários e tudo. O que eu diria que é importante é esses aspectos, né? Não é só produzir grama, é produzir com qualidade, responsabilidade, criatividade, pesquisa. E ética, né? E ética, né? Bom, ética, eu até diria que a maior de todas é a ética, né? Para a gente finalizar, o senhor que foi um especialista, né, na parte comercial, o que o senhor deixa de legado? O que o senhor deixou de legado? Eu acho que o simples fato da gente ter enxergado isso há tantos anos atrás, quando não tinha, já foi um mérito, né? Porque para começar uma coisa, precisa ter foi um mérito. Mas depois, hoje não é. Nós fomos o começo. Mas hoje a importância não é só nós que criamos. Hoje é todos que estão sendo agregados, inclusive os mais novos de produção, o Ernesto que veio depois, mas que fez... Então eu digo, é uma somatória. É um legado nosso, assim, é um orgulho de ser sido pioneiro. O senhor que foi um homem inspirador, né? Inspirou eles que estão aqui. Se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrar o jovem René, qual conselho o senhor daria para ele no começo da carreira dele?
As coisas que eu estou falando aqui, né? Primeiro, eu fazer um trabalho sério, né? Um trabalho ético, que é muito importante. Mas depois, isso deve muito ao Minoro, porque eu posso dizer que eu, pessoalmente, o Minoro é de muita criatividade. Tanto que, né, Minoro, se você for falar as outras coisas que você criou também... A noite inteira. Vai a noite inteira, porque não ficou na grama. O Minoro criou... Então, criatividade, se vai falar aqui, a gente tem que falar do Minoro, né? Mas a gente tem que juntar tudo, criatividade, ética e trabalho, né? Que, na realidade, um criava e o outro colocava para funcionar. Então, é aí que a gente tem que entender que ninguém é maior que ninguém. Somos pessoas iguais com habilidades diferentes. E ninguém é mais importante que ninguém. Isso faz o conjunto de uma empresa. Né? É importante saber unir isso. Né? Isso. Unir a qualidade de um, de outro e fazer alguma coisa. Sozinho você não faz nada. E como que o senhor quer ser lembrado? Não tem muito a ver, né? Eu acho que é René Graça. Até tanto eu como o Minoro tem uma coisa engraçada, a gente acha até engraçado. Tanto para o Minoro, uma revista, um jornal, pôs o Minoro como o rei da grama. Você lembra que também uma revista foi me entrevistar, não era nada disso. A revista contra mim, eu não sabia que ia sair isso. Eu tenho até o recorte lá. E também misturou tudo, porque era empresa que tinha já bastante trabalho de grama. Como era uma reportagem da revista, queria falar de uma pessoa física, falaram que eu tinha 500 fazendas de grama no Brasil. Eu falei, eu nunca fui tão milionário como naquela... Queria ter 1/1000 daquilo, eu já estava satisfeito. Então o que eu digo não é você ser o rei, é você ter conseguido fazer alguma coisa, né? Seja o que for, mas nunca foi sozinho. Ele está falando, eu e o Minoro começamos, mas depois nós estamos aqui com várias pessoas e outros, muitos que a gente poderia até estar enumerando aquilo que trabalharam nisso. Então a coisa é por aí. Ter credibilidade que você pode fazer muita coisa. Legal. É isso que eu digo. Maravilha. Senhor René, muito obrigado. Obrigado a você.